Jeremias 6. Jerusalém será sitiada. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Haquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão as suas tendas ao redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela. Preparem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina, e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir suas fortalezas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Essa é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as águas, assim ela conserva sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceitem a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. Castigo por causa do pecado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, põe a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche. Não gostam dela. Por isto estou repleto da ira do Senhor. Estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças, pelas ruas e sobre os jovens, nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos, e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá à ganância. E quanto ao profeta, como o sacerdote, usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão como os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, saibam, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei? Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes. Para que depois me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me enganam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo. Nele cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. O inimigo do norte. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta. Dos confins da terra, armam-se de arco e lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos como guerreiros, em ordem de batalha. Contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as das mulheres que está dando à luz.
Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco e role no pó. Pranteie como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. O trabalho inútil de Jeremias. Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze de ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força, e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados, serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. O templo não protege a nação iníqua. 7. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo, o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsidade, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses, que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se opõem diante de mim neste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que neste templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas não agora, ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E vejam o que lhes fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, eu falarei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com que este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló, vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos? Para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor, eis que a minha ira e meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre estas pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. A mera multiplicação dos sacrifícios é inútil. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios, e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir,
nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvido. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu e foi eliminada da sua boca. Judá é rejeitado por Deus. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre os altos dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto de seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rimon, mas vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e a alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. 8. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviram e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restarem desta nação malvada, em todos os lugares aonde os dispersei, preferiram morrer a ficar vivos, diz o Senhor dos Exércitos. O castigo é inevitável. Diga-lhes mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade, ninguém pergunta o que foi que fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu reconhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o povo não conhece o juízo do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores, porque deste, o menor deles até o maior, cada um será entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é se envergonhar. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira. E as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre eles. Porque nós estamos sentados aqui, reúnam-se. Entremos na cidade fortificadas e pereceremos ali. Pois o Senhor, nosso Deus, já declarou a nossa morte,
e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há nada de bom. Espera-se o tempo de cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitaram nela. Pois eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais há encantamento, que picarão vocês, disse o Senhor. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, a terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? 9. Quem me dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fontes de lágrima. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo, eu me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse arco, para disparar mentiras, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade, e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo, e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador, e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Ameaças de ruínas e exílio. Portanto, diz o Senhor assim, o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras, com a boca cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-lo por essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantei choro e pranto, e pelas passagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves do céu como os animais fugiram, se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é o homem mais sábio que entenda isto? E quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como um deserto pelo qual não passa ninguém? O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com abismo, e lhes darei de beber água envenenada. Eu os espalhei entre as nações, que nem eles nem os seus pais conheceram. E enviarei a espada após eles até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpinteiras para que venham. Mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaleçam em lágrimas e nossas pálpebras destilem água, porque há uma voz de pranto se ouve de Sião. Como estamos arruinados, portanto, muitos envergonhados,
porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinem às suas filhas um canto fúnebre, que cada uma ensine à sua companheira uma lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios, exterminou a criança nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor, os cadáveres das pessoas ficarão espalhados, como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Gloriar-se no Senhor. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. O povo do Egito, de Judá e de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, de todos que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos. Porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpinteiras para que venham, mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaleçam em lágrimas e nossas pálpebras destilem água. Porque há uma voz de pranto se ouve de Sião. Como estamos arruinados, portanto muitos envergonhados, porque deixamos a nossa terra, e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinem às suas filhas um canto fúnebre, que cada uma ensine à sua companheira uma lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios, exterminou a criança nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor, os cadáveres das pessoas ficarão espalhados, como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Gloriar-se no Senhor. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. O povo do Egito, de Judá e de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, de todos que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração.